E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a outra quinta-feira na qual a gente vai falar de mais alguma aleatoriedade da minha coleção. E para o vídeo de hoje eu escolhi esta coisinha aqui. Contos Bizarros. Super interessante apresenta. Cara, esse material aqui é muito legal. É uma compra dessas feitas por impulso, é uma compra feita de ocasião. Uma revista que quando eu comprei sem nem saber direito o que esperar a respeito, nunca tinha ouvido falar, não conhecia, não sabia que existia. Foi uma das últimas aquisições em banca que eu fiz de qualquer material que tenha sido publicado pela Abril, né? De qualquer material em quadrinhos. Isso lá nos idos de 2003, como vocês podem ver aqui. E o material tem esse selo, esse super interessante apresenta, porque é um material produzido pela revista Super Interessante. É um material oriundo da Super Interessante. Como já deu para perceber, a Contos Bizarros, ela traz como ideia básica contar histórias, né, de histórias da vida real, né, histórias reais, adaptadas para os quadrinhos, né, de serial killers. A revista inteira traz histórias deste gênero, todas elas baseadas em fatos reais. Como a própria capa alardeia já, e é uma capa muito bonita por sinal, são 9 histórias, né, matadoras de serial killers. E aí vinha com esse selo aqui, né, para maiores de 18 anos, e aí tem Jack o Estripador, Charles Manson, o maníaco Jeffrey Dahmer, né, Jeffrey Dahmer, o canibal e outros. O que nós temos aqui dentro é basicamente uma reunião de diversos artistas, né, que foram convidados para fazer esse trabalho, né, e tipo, vamos dizer assim, matérias da Super Interessante, material da Super Interessante, né. Todos os casos aqui abordados provavelmente de uma maneira ou outra foram citados na revista Super Interessante. Eles decidiram fazer essa adaptação para quadrinhos. Então tem muitos artistas, é bem legal e ao mesmo tempo bem, né, assustador, isso é bem verdade. Eles fizeram isso nos moldes tradicionais de revistas de terror, tipo Cripta, essas coisas, tanto que nós temos um mestre de cerimônias, é esse cara no meio aqui, né, até tá aqui, ó. Átila entre mim e o editor de arte Marcelo Berriel. Né, esse aqui, quem fala é o Edson Aran. O Átila é o mestre de cerimônia, ele faz a introdução de todas as histórias, como nós nos acostumamos a ver em diversas revistas de terror, acho que principalmente a Cripta, sempre vem à mente a Cripta, né, do terror. Foi publicação sem luxo, sem nada demais, sem capa cartonada, sem nada. A minha precisou de reformas, né? Tá comigo desde 2013, já passou por inúmeras coisas. Tem daí um sumário. Esse sumário traz as histórias que serão abordadas. Aí tem, ó, o palhaço assassino, entrevista com o serial killer, o filho que queria ser mãe. Essa história é do Ed Gein, né? A verdadeira história do bicho-papão, que aborda um dos personagens mais sinistros e assustadores da história, na minha opinião. Temos o canibal de Milwaukee, que nós sabemos quem é, o Jeffrey Dahmer, há um tempo atrás aí andou hypado as histórias dele. Anticristo Superstar, Marilyn Manson, o filho de Sam, o homem que odiava as mulheres, Jack o Estripador, o famoso assassino do Zodíaco e, por último,
como funciona a mente de um serial killer, né? E daí, mais para trás, eu vou pular primeiro para mostrar pro pessoal. Aqui para trás nós temos uma apresentação de quem participou da edição, entende? De quem produziu, de quem escreveu e quem desenhou. Todos os artistas encontrados aqui. Ó, Smallville no traço do cara que fez a capa. Linda a capa, aliás. O Renato Guedes. Temos Sam Hart. Samuel Casal. Octávio Carriello. Keeper. Vicente Mendonça. Rogério Nunes. Aqui em cima, ó, Bruno D'Angelo, Marcelo de Salete, Fábio Moon e Gabriel Bá, Guido Arturo Palomba, Dario Chaves, Jefferson de Souza, Cíntia Cristina da Silva, Dagomir Marquesi e Edson Aran. Enfim, muitos desses artistas eu nunca tinha ouvido falar na época e continuei tendo pouquíssimo contato depois. Outros eu já tinha ouvido falar, já eram conhecidos, né, e publicaram nessa edição. Como deu para perceber, são, né, todos artistas atuantes no mercado nacional. E os trabalhos aqui são primorosos. Mesmo que você de vez em quando desgoste da arte aqui e ali. Eu, por exemplo, tenho artes aqui dentro que não são totalmente do meu agrado. A verdade é que todas as adaptações, todas as histórias aqui adaptadas, mesmo se você levar em conta a necessidade de dar uma romanceada nos fatos reais, ficaram excelentes. É uma leitura fantástica. E se você é uma pessoa que se interessa por esse tipo de assunto, que já pesquisou, já leu material a respeito, ao ler isso aqui, você vai perceber que é muito fiel aos fatos. Tiveram a preocupação de não romancear a ponto de tornar a história irreconhecível, a ponto de tornar uma história real, triste, mas real, e uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, que é algo que também acontece muito, a gente sabe, não só no mundo dos quadrinhos, mas no cinema. A gente sabe que muitas vezes os caras, né, metem os pés pelas mãos na hora de adaptar uma história, tanto que alguns sabem que fizeram isso de maneira tão extravagante que já colocam lá assim, né, inspirado em, porque já deixou de ser uma história baseada em fatos reais, né? A história real é uma leve inspiração para uma coisa totalmente diferente. Aqui não, as histórias são bem fiéis aos fatos. A primeira história é a história que faz a apresentação, né? Tem o roteiro do Edson Aran, a arte do Sam Hart. Aqui nós conhecemos melhor o Átila. E aqui ele vai contar a história do Gacy, né? Muito conhecido como o palhaço assassino. Eu não pretendo me ater aqui, pessoal, a ficar falando a história dos personagens em si, tá? Não é essa a ideia. E eu acho que nem tem cabimento, nem é bom. O YouTube hoje em dia implica demais. Eu já, né, usei expressões, falei um monte de coisa aqui que facilmente pode dar problema nessa plataforma. Então eu não vou ficar contando, até porque são histórias bem notórias. Eu acho que são pouquíssimas as pessoas que não conhecem os fatos aqui citados. Eu vou me ater mais a fazer comentários sobre o trabalho em si, né? A arte da primeira história tem esse estilo que não me agrada totalmente, mas também não desagrada. Eu não sei, tem algo nessa arte que faz com que eu não desgoste dela de todo. E talvez seja aí, como é que eu vou dizer? Eu até me perdi agora porque eu estou tentando encontrar as palavras. Talvez seja o assunto abordado. Eu acho que é isso. Talvez seja a questão de que o que a história aborda, né,
além de ter o peso de ter acontecido de verdade, é uma coisa tão sombria que muitas vezes essa arte parece que não se encaixa com isso, parece que você espera uma coisa mais escrachada, só que ao mesmo tempo ela consegue ser assustadora, tipo, em momentos como este aqui, por exemplo. Em alguns momentos parece que ela vai do caricato ao assustador tão rápido que você até acaba passando por cima da arte. E a adaptação da história está ótima, o roteiro ficou muito bom. São histórias em sua maioria bem curtas, tá? São bem curtas, são bem fluídas. E essa é uma grande arma, é um dos grandes trunfos dessa edição. As histórias são curtas, mas são fluídas e trazem todas as informações necessárias. Você sai daqui sabendo o que precisa saber sobre cada um deles, né? Não é incompleto. Não é tão rápido, tão fugaz, que acaba passando direto. Não, as informações estão aqui e são passadas a você de maneira cabal. A história te pega pelo peso que tem, mas te informa. E isso é ótimo, né? É um tiro rápido que é tremendamente impactante. A segunda, na entrevista com o serial killer, com o roteiro do Dário Chaves, e a arte e a letra do Octávio Carriello, já tem uma arte bem mais interessante, na minha opinião. E ela foi feita sobre o formato de entrevista, o nosso mestre de obras entrevistando o infame, né, o famigeradíssimo serial killer, o Ted Bundy. E o Bundy vai contando as coisas que ele faz e tal, né, se pavoneando. E neste formato de entrevista você vai tendo as informações sobre tudo que esse cara fez. Uma arte realmente muito bela. E você acaba sendo surpreendido por algumas informações. Conheço bem a história do Bundy, por exemplo, né? A história do Ted Bundy eu conheço bem. Mas confesso que mesmo numa história tremendamente curta como essa, houveram informações aqui que eu não sabia. Foi isso que eu estava falando antes. As histórias são curtas, é um tiro rápido, mas são impactantes e muito informativas e sem ter essa pegada didática. Elas são realmente pesadas, mas te prendem, cara, e te informam. Você realmente está aprendendo sobre os fatos, né? Está tendo a informação, né, sobre essas criaturas, essas pessoas terríveis que infelizmente a nossa sociedade gera, né? Depois vem O Filho que Queria Ser Mãe, a história do Ed Gein, né? Quem não conhece, inspirou tanta coisa, inspirou Psicose, o Massacre da Serra Elétrica, né? Encostei na câmera de novo para variar, né, gente? É um cara que, como basicamente todos os que estão nessa edição, se tornou notório, infelizmente, e notório de maneira terrível. Eu gosto muito da arte nessa história. Eu acho que ela combina muito bem com o que está acontecendo aqui e ela me lembra em alguns momentos o Rubem Grillo. Não sei porquê, mas me lembra. A arte é do Kipper e o roteiro é da Cíntia Cristina. É mais um exemplo de história curta, rápida, mas que não foge à regra, traz informação, assusta, amedronta, te faz pensar. E a história do Ed Gein por si só é uma maluquice, né, cara? É uma doideira. Não que tenha alguma história nessa edição que não seja, mas a desse cara é descomunalmente maluca. E a maneira como ele terminou a vida dele, muitas vezes nos dá uma sensação de injustiça. E aí nós temos aqui a verdadeira história do bicho papão, com o roteiro da Cíntia Cristina e a arte do Vicente Mendonça, né? Aqui nós vamos falar de um cara chamado Albert Fish. De todas as histórias, eu sou um cara que gosta muito desse tipo de história, tá? Eu gosto muito de ler sobre serial killers, sobre assuntos fantásticos, assuntos bizarros, né? Eu tinha um canal no YouTube, algumas pessoas que acompanham esse canal atualmente até sabem disso. Eu tinha um canal no YouTube que era voltado só para isso.
E neste canal eu fiz um vídeo sobre esse cara, o Albert Fish. O Albert Fish até não é tão conhecido. Ele não é um cara tão conhecido assim, você não ouve falar tanto dele. Outras pessoas, outros serial killers atingiram níveis muito maiores de notoriedade. Inclusive a imensa maioria dos que estão aqui são muito mais conhecidos que esse cara. Mas na minha opinião ele é um dos mais terríveis. A história dele é uma das mais terríveis e assustadoras das quais eu já tomei conhecimento. Albert Fish era uma criatura terrivelmente malévola. O cara, tipo, se o mal existe de forma física e ele precisasse de uma representação, uma foto desse cara teria que ser posta lá do lado. Tá aqui, esse é o mal. Era um cara idoso, um cara velho, né, que no fim da sua vida, já como idoso, começou a fazer... Cara, eu tô tentando, né, evitar falar abertamente, não adianta, a gente não pode fugir das limitações da plataforma, mas o Albert Fish começou a perseguir crianças e ele se tornou canibal, né? Fala-se muito do Jeffrey Dahmer, né? O Albert Fish se tornou canibal e o alvo principal dele eram crianças. E ele chegou ao requinte de crueldade certa vez de mandar uma carta para a mãe de uma dessas crianças. O caso mais famoso de atrocidade que ele cometeu foi esse, na qual ele descrevia o que fez com a criança. O Fish era tão maluco que ele enfiava agulhas em si mesmo na região pélvica. Inclusive conta-se que quando ele foi para a cadeira elétrica, tiveram que repetir o processo mais de uma vez, porque eram tantas agulhas que ele tinha no corpo, né, que ele ainda tinha essas agulhas, que o negócio deu curto. Tá? Eu falei que não ia entrar muito em detalhes, mas esse é um ponto que tem que ser contado. Na minha opinião, de todos os caras que estão aqui, independente de quantos crimes cometeram, Albert Fish é o pior de todos. Depois nós temos o canibal de Milwaukee, né, que é o Jeffrey Dahmer. A história, né, talvez seja o mais conhecido daqui atualmente, porque, como eu disse, esteve no hype aí com a Netflix e o caramba. Já falei dele aqui também, até porque eu tenho, né, um vídeo mostrando a adaptação em quadrinhos da história dele quando jovem, né, meu amigo Dahmer. Eu tenho aí no canal, um dos primeiros vídeos do canal, aliás. E talvez seja a história que, para as pessoas que não estão tão familiarizadas com o material aqui, mas conhecem este cara por causa da Netflix e tal, provavelmente é a história que faria mais as pessoas perceberem aquilo que eu estou dizendo, que são histórias em pouquíssimas páginas, mas muito bem desenvolvidas, muito informativas, com todas as informações pertinentes, isso sem perder a capacidade de ter um texto muito bem escrito, né? O roteiro nesse caso aqui é do Dário Chaves e a arte é do Renato Guedes. Uma excelente arte, o roteiro também ficou muito bom, né? Aí depois temos, né, mais uma cena do Átila com um cara ali que ele tá conversando, ele tá tipo contando todas as histórias para esse cara, né? E aí nós vamos ao Anticristo Superstar, né, o Marilyn Manson, o infame Marilyn Manson. Roteiro do Dagomiro Marques e a arte do Rogério Nunes e Stella Maris. É uma das histórias também mais conhecidas de todos, um dos caras mais notáveis, né, mais notórios de todos. É um maluco, ela é feita toda nessa forma bastante psicodélica, bastante doida, muito adequada, né? Muito adequada porque esse cara era, muito adequada para a época em que aconteceu. Outra boa história, talvez seja menos interessante no sentido gráfico, né, da edição, mas uma excelente história. Depois nós temos o Filho de Sam. Filho de Sam que carrega em tons escuros. Vocês podem ver que alterna, né, preto e branco, colorido. Conforme a história, o artista, né, sentiu necessidade de colorir ou não, ou o próprio editor, né. De qualquer maneira, algumas histórias em preto e branco casam perfeitamente, e esta é uma delas, né? O roteiro é do Dagomir, a arte é do Bruno D'Angelo, e a história do Filho de Sam. É uma história
digamos que aqui nós temos a história clássica, né? A história como ficou conhecida, como ficou famosa, como o próprio, né, filho de Sam espalhou por aí que era assim que tinha acontecido. Mas um tempo depois eu li uma matéria que falava que ele mesmo havia desmentido isso e dito que os fatos que ele havia contado, tipo as razões que ele atribuía, de que ele achava que falava com o cão do vizinho dele e tal, era conversa fiada e que ele só falou aquilo para criar uma história. Não sei até que ponto essa informação é verdadeira, mas vale citar isso, né? De qualquer maneira, o roteiro da história aqui é baseada na história clássica, vamos dizer assim, que ele mesmo espalhou. E também é um dos caras mais notórios, né, da história criminal do mundo, né, principalmente dos Estados Unidos, um dos serial killers mais conhecidos e tocou o terror durante muito tempo, né, nos Estados Unidos. Depois nós temos O Homem que Odiava as Mulheres, com o roteiro do Edson Aran e desenhos do Marcelo de Salete. Aqui nós temos contando a história do Jack Estripador. O cara vai aparecer em praticamente qualquer material que for falar desse tipo de pessoa, né, de serial killer, né, desse tipo de personagem. Se for levado para o mundo real, ele vai aparecer. Não há muito o que falar a respeito. A arte é competente, o roteiro conta as mesmas coisas de sempre, é sem dúvida um dos mais conhecidos, inúmeras vezes adaptado, modificado, inúmeras inspirações na história desse cara. Não há muito o que falar. Depois é O Assassino do Zodíaco, né? Que é uma das histórias reais, um dos casos criminais reais mais impressionantes de que se tem notícia, até porque até hoje não se pôde punir o cara de fato, não há certeza de quem ele era. Ele gerou uma espécie de imitador que apareceu anos depois também se dizendo, né, assassino do Zodíaco. Então, né, muita história foi baseada nisso, né? Na tentativa de capturar o assassino do Zodíaco, o FBI chegou mesmo a procurar assessoria com outro criminoso conhecidíssimo, o próprio Wayne Gacy foi procurado para falar a respeito, né? Isso inspirou filmes como Silêncio dos Inocentes, né? Quem não conhece. E nós temos aqui o roteiro do Jefferson de Souza, a arte do Gabriel Bá e do Fábio Moon. São dois caras bem conhecidos, né? Uma bela arte. E a história também, né? A adaptação ficou bem legal. Inclusive aqui há um relato, né, gráfico na história. Se mostra a polícia procurando o Gacy para falar do assassino do Zodíaco. Mas infelizmente foi tudo em vão, esse cara nunca foi realmente preso. Há uma representação bem fantasiosa de como ele poderia ser aqui. Mas é como eu disse, isso é mais uma questão para romancear o negócio, né? E aí por último, como funciona a mente de um serial killer? É mais uma abordagem, né, muito rápida, muito sutil da questão da, né, psicologia forense, como, né, se vê a mente desses caras tão temíveis e assustadores. Enfim, pessoal, o que nós temos aqui são realmente 9 histórias muito bem escritas, muito bem desenhadas, né, num excelente acabamento gráfico. Quando eu falo disso, eu estou falando da qualidade de texto e desenho, não tanto da qualidade do material em que foi impresso. Lembre-se, não há nenhum luxo aqui. Aqui nós temos 9 fatos realmente terríveis dessa nossa vida, é a vida como ela é na nossa cara. É um material que eu não vejo as pessoas falando muito por aí, eu nunca mais topei com uma revista dessas. Não sei se é difícil de achar, se não é, provavelmente não. Tô gravando esse vídeo assim, eu não fui tipo no Google fazer uma pesquisa, ver aonde dá para encontrar ainda, se é difícil ou não. Eu sei que se você tiver a oportunidade, não sei se alguma vez houve uma reimpressão disso aí, eu creio que não, mas se você tiver a oportunidade de ter esse material, pegue. Porque se você gosta de terror, mesmo que seja uma coisa realmente tão
triste e assustadora pelo fato de que são situações reais que realmente aconteceram, ainda são excelentes histórias. E, cara, não é uma questão de cultuar coisas ruins, é uma questão de que o que aconteceu não pode ser mudado. Então, a gente tem que seguir. E muitas vezes, para seguir, você tem que saber como as coisas se passaram. E é uma excelente maneira de ter informações, né? De uma maneira que não é uma abordagem didática, não é uma abordagem chata. É quadrinho como a gente gosta, muito bem escrito, muito bem desenhado. Te traz informações, te distrai, te faz pensar. É ótimo, eu recomendo. Contos Bizarros, super interessante, apresento. E se você gostou desse vídeo, deixa like.